Olá, acomodem-se, fechem os olhos e preparem-se para a nossa viagem. Hoje, não viajaremos para estrelas distantes ou planetas exóticos. Nosso caminho nos leva ao coração da própria realidade, ao seu tecido mais fundamental e misterioso, o tempo. Vocês já sentiram déjà vu? Aquela sensação estranha e fugaz de que o momento que estão vivendo já aconteceu antes. Agora, imaginem essa sensação estendida à escala de todo o universo. E se não apenas um instante, mas toda a história cósmica, do primeiro clarão de luz ao último átomo a se apagar, for apenas uma repetição. Nesta palestra para dormir, vamos explorar uma das ideias mais vertiginosas da ciência e da filosofia. A hipótese de que o tempo não é linear, que ele não voa como uma flecha direta do passado para o futuro, mas se fecha em um círculo gigante e eterno. Falaremos sobre o que pode ter existido antes do Big Bang e o que acontecerá depois do fim de tudo. Eu lhes prometo que, ao final desta viagem, a sua visão do universo, e talvez da sua própria vida, nunca mais será a mesma. Vamos mergulhar juntos na anomalia do tempo, onde o cosmos flui em círculos. Antes de mergulharmos no abismo das teorias cíclicas, vamos refrescar a memória sobre o panorama do mundo que a maioria de nós considera canônico, a história do tempo linear. Ela começa há cerca de 13,8 bilhões de anos. Neste momento, de um estado de densidade e temperatura inimagináveis, que os cientistas chamam de singularidade, tudo nasce. Todo o espaço, toda a matéria, toda a energia e o próprio tempo. A este evento chamamos de Big Bang. A partir desse instante, o universo começa a se expandir e a esfriar. As primeiras partículas surgem, juntando-se depois em átomos. A gravidade assume o controle, formando as primeiras estrelas e galáxias a partir de nuvens de gás. As estrelas nascem e morrem, forjando em seus núcleos os elementos pesados que, mais tarde, darão origem aos planetas e, por fim, a nós. Esta história é linda, coerente e sustentada por inúmeras observações, desde a radiação cósmica de fundo, remanescente daqueles tempos antigos, até o afastamento das galáxias distantes. Neste modelo, o universo tem um começo bem definido, mas é aqui que reside o seu maior problema, o seu calcanhar de Aquiles. Se o tempo teve um começo, o que existia antes dele? A própria pergunta parece sem sentido dentro da teoria, pois se o tempo não existia, o conceito de antes não pode ser aplicado. É como tentar ir para o norte, partindo do Polo Norte. As leis da física, tal como as conhecemos, simplesmente deixam de funcionar no ponto da singularidade. É uma parede para além da qual a nossa ciência não consegue enxergar. E é este nada, ou esta ignorância insatisfatória, que levou os cientistas a buscarem alternativas. E se o Big Bang não foi o início de tudo, mas apenas um momento de transição numa história muito mais grandiosa e eterna? Vamos começar a nossa jornada conjunta pelas profundezas do cosmos e da consciência com a pergunta mais fundamental, aquela que, como um eterno companheiro, acompanha a humanidade ao longo de toda a sua história. Afinal, o que é o tempo? A nossa compreensão intuitiva e cotidiana pinta-nos um quadro simples e claro. O tempo é um rio vasto e implacável que flui numa única direção. Ele nasce na fonte nebulosa que chamamos de passado, carrega as suas águas através do fugaz momento do presente e se precipita no oceano infinito do futuro. Nós somos pequenos barcos neste rio, incapazes de voltar atrás ou de deter a corrente. Cada batida do coração, cada inspiração, cada alternância entre o dia e a noite parece confirmar essa verdade inquestionável. Toda a nossa civilização, a nossa vida pessoal, está construída sobre este eixo linear. Celebramos aniversários, festejamos datas marcantes, fazemos planos para amanhã, para o próximo ano, para as próximas décadas,
sempre com a certeza de que o passado ficou para trás e o futuro ainda não chegou. Esta concessão, a flecha do tempo, voando do ponto A para o ponto B, está tão profundamente entrelaçada no tecido do nosso pensamento e da nossa linguagem que qualquer alternativa nos parece não apenas estranha, mas quase herética, violando as leis fundamentais da existência. Dizemos que o tempo cura, que o tempo se esgotou, que o futuro dirá, e todas estas frases se baseiam no pressuposto da sua irreversibilidade. Mas, e se este modelo familiar e conveniente for apenas uma ilusão local? Uma ilusão gerada pela nossa escala de percepção humana específica, tal como a ilusão da Terra plana para alguém que está no meio de um campo. E se, na verdade, nas escalas colossais e inimagináveis de todo o universo, este rio do tempo não deságua no oceano do esquecimento, e se ele, ao dar uma gigantesca volta cósmica, regressasse à sua nascente, fechando-se num círculo eterno e insondável? Neste paradigma assombroso, o nosso mundo não tem um começo absoluto nem um fim definitivo. Existe apenas um ciclo infinito e pulsante de respiração cósmica. Inspiração, o nascimento do universo. Expiração, o seu desvanecimento. E novamente, inspiração, novamente, o nascimento. A ideia de que o Big Bang, que a ciência moderna considera o ponto de partida de tudo, de toda a matéria, energia, espaço e do próprio tempo, pode não ter sido um evento único, mas apenas mais uma batida, numa série de repetições infinitas, é uma ideia capaz de abalar os próprios alicerces da nossa visão de mundo. Esta não é apenas uma hipótese científica abstrata. É uma profundíssima concessão filosófica que nos obriga a perguntar: quem somos nós neste ciclo eterno? As nossas vidas se repetem? E será que a palavra, pela primeira vez, tem algum sentido? Nesta palestra, sob o manto da noite, permitiremos afastar-nos das margens habituais e embarcaremos pelas correntes mais ousadas e estranhas da cosmologia moderna para explorar esta anomalia fascinante, a possibilidade de que o cosmos flua eternamente em círculo. A ideia de ciclicidade não é nova. Na verdade, ela é tão antiga quanto o próprio pensamento humano. Civilizações antigas, espalhadas pelo mundo, dos hindus e suas concepções de kalpas e yugas, aos gregos e seu grande ano, o ponto em que todos os planetas retornam ao seu alinhamento original. Todas elas sentiram intuitivamente essa repetitividade da existência. Eles observavam os ciclos da natureza, a mudança das estações, o ciclo da água, vida e morte, sono e vigília. Era natural para eles extrapolar esses ciclos terrestres para o cosmos inteiro. O mundo nascia do caos, passava por suas eras de ouro, prata, bronze e ferro, e então se desintegrava apenas para renascer de novo. Nesses mitos e sistemas filosóficos ancestrais, não havia pavor do fim do mundo, pois o fim, na verdade, era sempre um prenúncio de um novo começo. Era uma visão de mundo reconfortante e harmoniosa, onde nada desaparecia de forma definitiva, apenas se transformava. Contudo, com a ascensão da revolução científica e o desenvolvimento da termodinâmica no século XIX, este modelo cíclico deparou-se com um grande e inegável obstáculo. Esse obstáculo era o conceito de entropia. A segunda lei da termodinâmica, uma das leis mais inabaláveis da física, postula que, em um sistema fechado, a entropia total, ou seja, a medida da desordem, só pode aumentar. O universo, ao que parece, é exatamente esse tipo de sistema fechado. Cada evento, cada processo dentro dele, aumenta o caos geral. O que está quente, esfria. O que é ordenado, se desfaz. Uma estrela irradia energia e, por fim, se apaga. Uma molécula complexa desintegra-se em átomos simples. Esse aumento irreversível da entropia é o que percebemos como a flecha do tempo. É ele que distingue o passado do futuro. Se o universo simplesmente se contraísse de volta,
Ele jamais retornaria ao seu estado inicial e ordenado. Ele se comprimiria em uma massa incrivelmente quente e caótica, com um nível de entropia fora do comum. É como se você quebrasse um ovo e tentasse fazê-lo voltar a se formar, apenas rebobinando o vídeo. No vídeo, a mágica acontece. Na realidade, isso jamais será possível. Parecia que a segunda lei da termodinâmica havia decretado o fim dos modelos cíclicos. O universo nasceria uma única vez. Viveria sua vida acumulando desordem e morreria na morte térmica definitiva, quando toda a energia se distribuísse de forma homogênea no espaço frio e vazio. Mas, como veremos adiante, as mentes mais ousadas dos séculos 20 e 21 encontraram maneiras engenhosas de contornar essa sentença. O primeiro, e talvez o modelo moderno mais intuitivo de um universo cíclico, é chamado de teoria do grande salto, ou grande ressalto. Ele é, na verdade, um desenvolvimento direto e uma reinterpretação da teoria padrão do Big Bang. Imagine que você atira uma bola no chão. Ela voa para baixo, comprime-se no impacto e, em seguida, salta, voando para cima e expandindo-se novamente. Agora, vamos imaginar que todo o nosso universo é essa bola gigantesca. Neste exato momento, estamos na fase de subida, após o ressalto. O universo está em expansão. As galáxias se afastam umas das outras e o espaço está sendo esticado. Mas, segundo essa teoria, essa expansão não será eterna. Em algum momento, daqui a muitos e muitos bilhões de anos, a gravidade, a força de atração de toda a matéria e energia do universo, prevalecerá sobre a força da explosão inicial. A expansão vai desacelerar, parar e será substituída pela contração. Começará a era que chamamos de Grande Colapso, ou Big Crunch. O universo começará a encolher. As galáxias voarão umas em direção às outras. A temperatura e a densidade aumentarão implacavelmente. Estrelas e planetas serão desfeitos, e os átomos se desintegrarão em partículas elementares. No final, toda a matéria do universo entrará em colapso em um único ponto, muito semelhante àquela singularidade inicial. E é aqui que acontece o mais fascinante. Em vez de simplesmente desaparecer no nada, esse ponto superdenso, graças a leis da gravidade quântica que ainda não compreendemos totalmente, ressalta. Um novo Big Bang ocorre, dando início ao ciclo seguinte, um novo universo, talvez com leis físicas completamente diferentes. Este modelo resolve de forma elegante o problema do que havia antes do Big Bang. A resposta é simples. Havia o universo anterior, em colapso. Não há um início em si. Há apenas uma sucessão infinita de ciclos de expansão e contração, de inspirações e expirações cósmicas. É como o batimento eterno de um coração cósmico gigante. No entanto, esta bela teoria enfrenta um sério problema, e o nome dele é energia escura. Observações feitas no final do século XX mostraram que a expansão do nosso universo não está a abrandar devido à gravidade. Pelo contrário, está a acelerar. E o culpado, segundo os cientistas, é a misteriosa energia escura, uma força antigravitacional distribuída por todo o cosmos. Se a ação dessa energia não cessar, não haverá grande colapso. O destino do universo será uma expansão eterna e a morte fria. Mas, mesmo aqui, os defensores da ciclicidade têm os seus contra-argumentos. Chegamos, portanto, ao principal antagonista da ideia da grande contração, a misteriosa energia escura. Esta substância invisível, que representa, estima-se, quase 70% de toda a energia do universo, comporta-se como uma antigravidade. Ela não atrai, mas sim repele, forçando o espaço a expandir-se cada vez mais rápido. Se a energia escura continuar a agir dessa forma para sempre, a gravidade jamais conseguirá parar a expansão e revertê-la. Em vez da grande contração, o que nos espera é o chamado grande rasgo, ou
o grande congelamento. No primeiro cenário, a expansão acelerada se tornará tão poderosa a ponto de, em algum momento, dilacerar primeiro as galáxias, depois os sistemas estelares, em seguida os planetas e, por fim, os próprios átomos. No segundo cenário, mais tranquilo, mas não menos melancólico, o universo continuará a expandir-se eternamente. As estrelas se apagarão, a matéria irá decair, e o cosmos se transformará num deserto infinito, frio, escuro e morto. Ambas as opções sugerem um fim definitivo e irreversível. Mas será que a energia escura é assim tão onipotente? Os defensores do modelo cíclico sugerem que não. Eles levantam a hipótese da chamada quintessência, ou energia fantasma. Ao contrário da constante cosmológica introduzida por Einstein e que, como o nome sugere, é imutável, a quintessência pode alterar as suas propriedades ao longo do tempo. Imagine que a energia escura não seja uma força de fundo constante, mas sim um campo dinâmico. Na nossa era, este campo manifesta propriedades repulsivas, provocando a expansão acelerada. Mas, e se daqui a dezenas ou centenas de bilhões de anos, este campo inverter a sua polaridade? E se a força repulsiva for substituída por uma força atrativa? Nesse caso, a energia escura deixaria de ser uma inimiga da grande contração para se tornar a sua aliada. Ela começaria a ajudar a gravidade a comprimir o universo e o faria de forma muito mais eficiente. Isso permitiria que o mecanismo do grande salto fosse acionado, mesmo num universo dominado pela energia escura. Claro, estas são apenas suposições teóricas. Ainda sabemos muito pouco sobre a verdadeira natureza da energia escura. No entanto, a mera possibilidade de esta força não ser eterna e nem constante deixa uma porta aberta para os modelos cíclicos. Talvez o universo esteja a jogar um jogo de longo prazo, e a atual fase de expansão acelerada seja apenas uma etapa temporária na eterna dança cósmica da contração e expansão. Mesmo que consigamos resolver o enigma da energia escura, ainda teremos um segundo e mais formidável obstáculo para a teoria cíclica, a já mencionada segunda lei da termodinâmica e o seu crescimento inexorável da entropia. Vamos entender esse conceito um pouco melhor, porque ele é a chave para a compreensão da flecha do tempo. Imagine o seu próprio quarto. Se você não fizer nenhum esforço para limpá-lo, com o tempo ele ficará cada vez mais desorganizado. As coisas não estarão nos seus devidos lugares. O pó irá acumular-se. A desordem, ou caos, irá aumentar. Para trazer o quarto de volta a um estado organizado, você precisa gastar energia. O mesmo acontece no universo. Qualquer processo transforma a energia útil e ordenada em energia térmica desordenada e dissipada. Uma estrela é um sistema altamente organizado, concentrando uma enorme quantidade de energia. Ao emitir luz e calor, ela dissipa essa energia para o espaço circundante, aumentando a entropia total. Agora, vamos imaginar que o nosso universo segue um ciclo. Ele se expande e depois se contrai. Cada ciclo como esse será acompanhado pela produção de uma vasta quantidade de entropia. Isso significa que cada ciclo subsequente começará com um nível de desordem maior do que o anterior. Ele estará mais sujo. O universo, após o salto ou pulo cósmico, será maior em tamanho e viverá mais tempo do que o anterior. E assim sucessivamente, a cada ciclo. Se rebobinarmos essa lógica no tempo, descobriremos que os ciclos anteriores foram menores e mais curtos. E, no final das contas, ainda chegaremos ao primeiríssimo ciclo, o menor e o mais ordenado de todos. Ou seja, mais uma vez, caímos no problema de uma origem, de um começo. Os ciclos não podem ser eternos se ficam cada vez mais entrópicos a cada iteração. É como tirar uma xerocópia de uma xerocópia. A cada nova cópia, a qualidade da imagem piora e, eventualmente, torna-se indistinguível. Da mesma forma,
A cada ciclo, o universo se tornará mais caótico e diluído, até que os ciclos parem de acontecer. Este problema parecia insolúvel. Para que os ciclos pudessem ser eternos, seria necessário algum mecanismo que, no final de cada etapa, reiniciasse a entropia, realizando uma faxina geral no universo e devolvendo-o ao seu estado inicial de baixa entropia. E esse mecanismo foi, de fato, proposto por um dos maiores físicos da atualidade. A solução para o problema do aumento da entropia surgiu de um lugar inesperado. Foi proposta por Sir Roger Penrose, vencedor do Prêmio Nobel e um dos pensadores mais originais da física contemporânea. A sua teoria chama-se cosmologia cíclica conforme. Parece complexo, mas a ideia central é surpreendentemente elegante. Penrose propõe que olhemos para o longínquo fim do nosso universo, assumindo que ele não irá colapsar, mas sim expandir-se eternamente. Imagine um futuro daqui a uma quantidade inimaginável de anos, quando todas as estrelas se tiverem apagado, toda a matéria se decompor num processo conhecido como decaimento protônico, e até mesmo os buracos negros se evaporarem devido à radiação de Hawking. O que restará? Apenas um universo frio, escuro e vazio, preenchido unicamente por fotões, partículas de luz sem massa, e talvez outras partículas sem massa como gravitões e neutrinos. Num universo assim, onde não existem objetos massivos que possam servir de relógios ou réguas, as noções de tempo e distância perdem o seu sentido. Para um fotão a viajar à velocidade da luz, o tempo não flui e a distância não existe. Ele está simultaneamente no início e no fim do seu percurso. Num universo desprovido de massa, as leis da física tornam-se conformemente invariantes. Isto significa que a física não muda quando a escala é alterada. Um universo esticado para dimensões gigantes torna-se fisicamente indistinguível de um universo comprimido num ponto microscópico. E é aqui que Penrose faz a sua jogada de gênio. Ele afirma que este fim frio, vazio e infinitamente grande do nosso universo, o nosso éon, como lhe chama, é matematicamente equivalente ao início quente, denso e infinitamente pequeno do universo seguinte. Um novo Big Bang. Ocorre um reescalonamento conforme. O futuro infinitamente distante de um éon torna-se o ponto de partida da singularidade para o éon seguinte. E o que acontece à entropia? Segundo Penrose, toda a enorme entropia do nosso éon, contida principalmente na radiação cósmica de fundo, torna-se o próprio combustível, que garante a ordem e a baixa entropia no início do éon seguinte. O campo gravitacional, por assim dizer, absorve todo o caos e renasce num estado suave e homogêneo, pronto para um novo ciclo. Desta forma, o fim é, na verdade, o início. O universo renasce eternamente, transitando de um estado de vazio infinito para um estado de densidade infinita, e assim, ad infinitum. A teoria de Roger Penrose está longe de ser apenas uma bela abstração matemática. Pelo contrário, ela faz previsões perfeitamente concretas e verificáveis. Se o nosso universo for, de facto, apenas um éon numa cadeia infinita, vestígios do éon anterior deverão ter permanecido. Penrose sugeriu que esses vestígios poderiam ser os chamados pontos de Hawking. Mas afinal, o que são? No éon anterior, tal como no nosso, existiam buracos negros supermassivos. Eles serviam como centros gravitacionais das galáxias, engolindo matéria ao longo de trilhões de anos. De acordo com a teoria de Stephen Hawking, os buracos negros não são eternos. Eles evaporam muito lentamente, libertando energia sob a forma de partículas, o que conhecemos como radiação de Hawking. No fim da sua existência, após o buraco negro evaporar quase toda a sua massa, este processo culmina numa poderosa explosão de energia. Na escala de um único éon, estas explosões acontecem num futuro remotíssimo.
Mas na perspectiva do éon seguinte, que nasce a partir do fim do anterior, estas explosões de energia são vistas como pontos marcados na própria aurora dos tempos. Penrose defende que toda a energia emitida por um buraco negro supermassivo ao longo do seu processo de evaporação será concentrada no éon subsequente num único e minúsculo ponto no mapa da radiação cósmica de fundo, o eco primordial do Big Bang que observamos hoje. Estes pontos devem manifestar-se como manchas anormalmente quentes no fundo da radiação de micro-ondas. O seu tamanho estimado é várias vezes superior ao diâmetro da Lua no nosso céu. E o mais espantoso de tudo é que Penrose e os seus colegas afirmam ter descoberto tais pontos. Eles analisaram os dados recolhidos por telescópios espaciais e identificaram várias regiões anômalas que, surpreendentemente, correspondem às previsões da teoria. Naturalmente, a comunidade científica ainda encara estas alegações com grande ceticismo. Muitos consideram que estes pontos não passam de flutuações aleatórias ou meros artefactos do processamento de dados. Mas a mera possibilidade de vislumbrarmos no nosso céu os fantasmas dos buracos negros de um universo anterior é absolutamente impressionante. Se a existência dos pontos de Hawking for confirmada através de investigações independentes, isso irá consagrar-se como uma das maiores descobertas na história da ciência e como uma prova sólida de que o nosso universo é apenas um elo numa cadeia eterna de renascimentos. Para além da teoria elegante, mas ainda controversa de Penrose, existe uma abordagem completamente diferente para a ideia de um universo cíclico. Essa visão surge das áreas mais avançadas e abstratas da física teórica, a teoria das cordas e a teoria M. Elas tentam unificar todas as forças fundamentais da natureza numa única teoria de tudo. Nesses modelos, o nosso familiar universo quadridimensional, 3 dimensões de espaço e uma de tempo, não é tudo o que existe. Ele é apenas uma membrana flutuando num espaço multidimensional, que é chamado de hiperespaço ou bulk. Imagine 2 folhas de papel penduradas paralelamente numa sala. Cada folha representa uma brana-universo separada. Nesta teoria, conhecida como cosmologia ecpirótica ou cosmologia das branas, o Big Bang não foi o início de tudo. Foi, na verdade, o resultado da colisão dessas 2 branas-universos paralelas. Essas branas derivam lentamente no hiperespaço. A cada trilhões de anos, elas colidem. É essa colisão que liberta a colossal quantidade de energia que percebemos como o Big Bang. Após o impacto, as branas saltam uma da outra e começam a divergir novamente. O nosso universo expande-se, arrefece e a vida emerge. Mas, ao atingirem a distância máxima, sob a ação de uma força que reside no hiperespaço, elas começam a convergir novamente. Trilhões de anos depois, ocorre uma nova colisão, um novo Big Bang que destrói o universo anterior e dá origem a um novo. Este modelo também resolve elegantemente muitos problemas da cosmologia padrão. Por exemplo, ele explica por que o universo é tão homogêneo e plano. Isso acontece porque, antes da colisão, as branas eram frias, quase vazias e perfeitamente paralelas. A colisão ocorreu simultaneamente em toda a sua superfície, gerando um flash de energia uniforme. Além disso, este modelo dispensa a necessidade de uma singularidade. No momento da colisão, a temperatura e a densidade são vastas, mas finitas. As leis da física continuam a operar. E, claro, resolve o problema da origem. Antes do nosso Big Bang, houve uma colisão de branas anterior. É um ciclo eterno de colisões e separações, de criação e destruição. O nosso universo é apenas um ato neste drama cósmico infinito, que se desenrola nas dimensões superiores que não conseguimos ver. Regressemos a uma noção fundamental que molda a nossa percepção do tempo, a flecha do tempo. Por que é que nos lembramos do passado, mas não do futuro?
Por que é que um copo se pode partir, mas os estilhaços não se conseguem juntar espontaneamente para formar o copo outra vez? Como já referimos, os físicos ligam isto ao aumento da entropia. O passado é caracterizado por um baixo nível de entropia, ou seja, ordem, e o futuro por um nível elevado, ou caos. Mas e se esta não for a única fonte da direção do tempo? Existe também a chamada flecha cosmológica do tempo, que está ligada à expansão do universo. Vivemos num universo em expansão. É neste tipo de universo que a estabilidade necessária para a formação de galáxias, estrelas e vida pode existir. Num universo em contração, tudo seria diferente. O céu não seria escuro, mas sim ofuscantemente brilhante, pois a luz de galáxias distantes seria desviada não para o vermelho, mas sim para o azul do espectro, tornando-se cada vez mais energética. Num universo assim, as condições seriam demasiado caóticas para a existência de estruturas complexas, como nós. Portanto, o simples facto da nossa existência como observadores sugere que devemos estar numa fase de expansão. É a isto que chamamos o princípio antrópico. Mas e se, num modelo cíclico do universo, estas duas flechas do tempo, a termodinâmica e a cosmológica, nem sempre coincidirem? Alguns cientistas, como Sean Carroll, levantam a hipótese de um universo com duas flechas do tempo. Imaginemos um ponto central, o Big Bang. Deste ponto, o tempo flui em duas direções opostas. Numa direção, o universo expande-se e a entropia cresce. Este é o nosso mundo. Mas na outra direção, oposta, existe também um universo que se expande a partir do mesmo Big Bang, e onde a entropia também cresce. Contudo, o seu futuro para nós seria o nosso passado absoluto. É como se fossem dois fluxos a sair de uma única fonte em direções distintas. Nesta visão do mundo, o universo não tem um único futuro, mas dois. E não tem um único passado, mas sim um ponto de nascimento partilhado. Este é um modelo ainda mais estranho e contraintuitivo, mas é também uma tentativa de resolver o problema da baixa entropia no passado. Talvez o nosso universo seja apenas um dos dois gêmeos, nascidos no mesmo evento, e algures, na direção que percebemos como o passado absoluto, exista um anti-universo para o qual nós somos o passado dele. Esta ideia dissolve a fronteira entre o passado e o futuro no nível mais fundamental e força-nos a questionar se a nossa percepção linear do tempo poderá ser ainda mais limitada do que pensávamos. Ao mergulharmos nas hipóteses do universo cíclico, surge inevitavelmente uma pergunta intrigante. As leis e as constantes físicas serão idênticas em cada novo ciclo? Na cosmologia padrão do Big Bang, podemos dizer que tivemos sorte. As constantes fundamentais, como a velocidade da luz, a constante gravitacional e a carga do elétron, possuem precisamente os valores necessários para a existência de química complexa, estrelas e vida. Se apenas uma delas fosse ligeiramente diferente, o universo seria completamente outro. Talvez sem estrelas, ou composto unicamente por hidrogênio, ou colapsando de volta numa singularidade uma fração de segundo após o nascimento. Este fenômeno é conhecido como ajuste fino do universo. No modelo cíclico, esta questão se torna ainda mais fascinante. Temos duas abordagens principais. A primeira opção sugere que cada ressalto, ou colisão de branas, reinicia completamente a física. Cada novo ciclo nasce com um conjunto aleatório de constantes fundamentais. Neste cenário, teríamos uma espécie de seleção natural cósmica. Inúmeros universos nascem e morrem, mas apenas aqueles cujas constantes se revelam favoráveis persistem o tempo suficiente para que a vida complexa e observadores conscientes se desenvolvam. Nossa existência num universo tão sortudo não seria, portanto, um milagre, mas uma mera inevitabilidade estatística. Existimos aqui e agora precisamente porque as leis desta fatia específica do cosmo
o permitem. Num sem número de outros ciclos, talvez não haja ninguém para fazer esta pergunta. A segunda opção, ao contrário, postula que as leis físicas são imutáveis e transmitidas de ciclo para ciclo. Talvez estejam codificadas na própria estrutura do espaço multidimensional onde as branas colidem, ou sejam uma propriedade inerente ao mecanismo de ressalto. Neste caso, o nosso universo não seria uma sorte ao acaso. Ele seria o resultado inevitável de um processo eterno, governado pelas mesmas regras. Cada ciclo seria fundamentalmente idêntico ao anterior. Teria as mesmas partículas, as mesmas forças e as mesmas constantes. Isso não impede diferenças nos detalhes, na disposição das galáxias ou na história dos planetas, mas a estrutura básica seria preservada. Atualmente, não temos como saber qual destes cenários é o verdadeiro, mas o simples fato de colocar a questão eleva-nos a um novo patamar de compreensão sobre o nosso lugar no cosmos. Somos o produto de uma lotaria cósmica aleatória ou o resultado lógico de uma lei eterna e imutável? As reflexões sobre os ciclos do universo inevitavelmente nos levam para além da física pura, adentrando o campo da filosofia. É neste ponto que encontramos um conceito que tem agitado a mente dos pensadores muito antes do surgimento da teoria das cordas ou da cosmologia conforme. É a ideia do eterno retorno. Quem a formulou de maneira mais vívida foi o filósofo alemão Friedrich Nietzsche. Imagine um demônio que surge em seu mais profundo e solitário isolamento e lhe diz: esta vida que você está vivendo agora e que já viveu, você terá de viver novamente, e incontáveis vezes mais. Nada haverá de novo nela, mas toda dor e toda alegria, cada pensamento e cada suspiro, e tudo o que é inefavelmente pequeno e grande em sua vida, deverá retornar a você, tudo na mesma ordem e sequência. Como você reagiria a tais palavras? Cairia de joelhos, rangendo os dentes e amaldiçoando este demônio? Ou sentiria um êxtase, percebendo que cada um dos seus atos e decisões ganha o peso da eternidade? Para Nietzsche, este era um experimento mental, um teste à força do espírito humano. Seria o indivíduo capaz de amar a própria vida, a ponto de desejar a sua repetição infinita, até nos mínimos detalhes? Essa ideia, conhecida como amor fati, o amor ao destino, torna-se o ponto central. Mas e se isso não for apenas um experimento mental? E se o modelo cíclico do universo for verdadeiro, e cada ciclo repetir exatamente o anterior? A mecânica quântica nos diz que, a um nível fundamental, o mundo é probabilístico. Contudo, se o universo for finito em seu volume e conteúdo, o número de configurações possíveis de partículas, embora inimaginavelmente vasto, ainda é finito. Numa sucessão infinita de ciclos, qualquer probabilidade finita será realizada, mais cedo ou mais tarde. E não apenas será realizada, mas se repetirá infinitas vezes. Isso significa que, em algum lugar nesta cadeia interminável de universos, nascerá uma cópia exata do nosso sistema solar, do nosso planeta e, em última análise, de você mesmo, e você viverá exatamente a mesma vida, cometerá os mesmos erros e alcançará as mesmas vitórias. E isso se repetirá de novo, e de novo, e de novo. Esse pensamento pode ser tanto aterrorizante quanto libertador. Ele tira a singularidade das nossas ações, mas ao mesmo tempo lhes confere um peso infinito. Cada escolha sua, cada ato, bom ou mau, ecoa na eternidade, não metaforicamente, mas de forma literal. Vamos nos afastar um pouco das grandes escalas cósmicas e focar na própria ideia de ciclo, vista como um princípio fundamental na organização da matéria e da informação. Vemos ciclos por toda parte, e isso não é por acaso. Nosso planeta gira em torno do seu eixo, criando o ciclo do dia e da noite. Ele orbita o Sol, gerando o ciclo das estações. Estes ciclos astronômicos são a base de todos os ritmos biológicos na Terra: a migração das aves, a hibernação dos animais, o florescer das plantas.
Tudo isso está submetido aos grandes relógios celestes. A água em nosso planeta está em uma circulação constante. Evaporação, condensação, precipitação, escoamento e, novamente, a evaporação. O carbono, o oxigênio, o nitrogênio, todos os elementos vitais se movem em seus ciclos biogeoquímicos, transitando da natureza inanimada para os organismos vivos e vice-versa. A própria vida é um ciclo de nascimento, crescimento, reprodução e morte, garantindo a continuidade da espécie. Mesmo no nosso próprio corpo, vemos uma infinidade de ciclos: o da respiração, o do batimento cardíaco, o do sono e da vigília. Nossas células se renovam constantemente, seguindo seus próprios ciclos de vida. Talvez o universo como um todo esteja organizado sob o mesmo princípio, pois a ciclicidade é o modo de existência mais eficiente e sustentável para sistemas complexos. Um sistema linear, que tem começo e fim, é inerentemente dissipador. Ele consome recursos e caminha para o esgotamento inevitável. O sistema cíclico, por sua vez, é capaz de se auto-regenerar e manter a estabilidade por um tempo muito longo. Ele processa seus próprios resíduos, transformando o fim de um processo no início de outro. Será que a entropia, essa lei absoluta que associamos à decadência, está, em seu nível mais fundamental, integrada em algum ciclo global que ainda não conseguimos perceber? Talvez o aumento da desordem em uma parte do sistema seja compensado pelo aumento da ordem em outra. Ou, como sugere a teoria de Penrose, a desordem máxima se torna o ponto de transição para um novo começo. Se for assim, o nosso universo não apenas existe, ele vive, ele respira, pulsa e se renova. E nós, com todos os nossos pequenos ciclos terrestres, somos apenas um reflexo fractal deste grande e universal processo. Um dos argumentos mais sólidos a favor do modelo padrão do Big Bang é a chamada radiação cósmica de fundo em micro-ondas, a RCFM, ou simplesmente a radiação de fundo. Essa fraca emissão eletromagnética, que preenche uniformemente todo o cosmos, é essencialmente o eco do Big Bang. Durante os primeiros 380 mil anos após o seu nascimento, o universo era tão quente e denso que se assemelhava a um denso nevoeiro de plasma. A luz não conseguia propagar-se livremente, pois era constantemente dispersa por elétrons livres. Mas quando o universo se expandiu e esfriou o suficiente, os prótons e elétrons puderam se combinar, formando átomos de hidrogênio. O universo tornou-se então transparente à luz. E essa mesma luz, emitida naquele exato instante, continua a viajar pelo cosmos até hoje, tendo esfriado devido à expansão a uma temperatura de apenas 2,7 graus acima do zero absoluto. O mapa desta radiação de fundo é, na essência, uma fotografia do universo primordial, e ele carrega consigo uma quantidade imensa de informação sobre o seu nascimento e sua evolução inicial. Mas como é que os modelos cíclicos explicam a existência desse fundo? No modelo do grande salto, o Big Bounce, a explicação é bastante direta. Cada novo grande salto, ou explosão, gera sua própria fase quente de plasma e, consequentemente, sua própria radiação de fundo. A radiação que observamos hoje é o eco do último salto. A radiação de fundo dos ciclos anteriores foi completamente destruída e reprocessada pelas condições extremas do grande colapso. No modelo de Penrose, a situação é um pouco diferente e mais intrigante. O fundo cósmico do nosso éon é, na verdade, uma versão transformada e redimensionada do fundo do futuro mais distante do éon anterior. Toda a energia dispersa no cosmos ao final do nosso ciclo se transforma em radiação de alta energia no início do ciclo seguinte. E os pontos de Hawking, dos quais já falamos, são uma impressão direta da atividade dos buracos negros do éon anterior, registrada no fundo cósmico do nosso éon. Já no modelo das branas colidentes, a radiação de fundo também nasce no momento da colisão.
A energia do impacto aquece as branas a temperaturas altíssimas, criando o plasma quente, que depois esfria e se torna transparente. Assim, todos os principais modelos cíclicos são capazes de explicar a presença da radiação de fundo. Mais do que isso, eles prevêem certas características sutis que podem ser diferentes das previsões do modelo inflacionário padrão. E a busca por essas diferenças minúsculas nos dados obtidos pelos telescópios é hoje um dos campos de batalha mais ativos entre os defensores da cosmologia linear e da cíclica. Quando falamos sobre o nascimento do universo, quer se trate de um singular Big Bang ou de um dos seus ressaltos cíclicos, deparamo-nos com o enigma da incrível uniformidade do cosmos primitivo. Ao observar o mapa da radiação cósmica de fundo, notamos que a temperatura em diferentes partes do céu varia em apenas uma parte em 100.000 de grau. Isso indica que o universo primitivo era espantosamente uniforme em todas as direções. No modelo padrão do Big Bang, isto constitui um problema. Regiões do universo que observamos em lados opostos do céu estavam, nos momentos iniciais, tão distantes umas das outras que a luz não teve tempo de se propagar entre elas. Simplificando, elas não puderam interagir e equilibrar a sua temperatura. Esta questão é resolvida pela chamada teoria da inflação, a hipótese de que, na primeira fração de segundo após o Big Bang, o universo sofreu um período de expansão exponencialmente rápida e superluminal. Ele inflou de um tamanho microscópico para o tamanho de uma toranja num lapso de tempo insignificante. Foi esta expansão que suavizou todas as irregularidades originais, tornando o universo tão uniforme. Mas como é que os modelos cíclicos abordam este desafio? O modelo do grande salto oferece a sua própria solução. Antes de iniciar a fase de contração, o universo anterior existiu durante um período muito extenso. Teve tempo suficiente para que todas as suas partes atingissem o equilíbrio térmico. A fase de lenta contração mantém essa uniformidade. Assim, o universo chega ao momento do ressalto já liso e uniforme, dispensando uma fase adicional de inflação após o seu nascimento. No modelo das branas em colisão, a uniformidade também é explicada de forma natural. Antes da colisão, as branas aproximam-se lentamente ao longo de trilhões de anos. Estão frias, quase vazias e são muito lisas. A colisão ocorre simultaneamente em toda a sua superfície, gerando um flash de energia homogêneo. Desta forma, os modelos cíclicos não só oferecem uma alternativa à singularidade inicial, mas também podem explicar as principais propriedades observáveis do nosso universo e, segundo os seus defensores, de forma mais natural, sem a necessidade de introduzir entidades adicionais, como o campo inflacionário. Eles substituem um mistério, o que veio antes do Big Bang, e por que foi ele tão especial. Por outro, talvez um mistério mais fundamental: o ciclo eterno e autossustentável. É uma mudança de paradigma, de um evento de criação singular para um processo eterno de renascimento. Vamos revisitar a ideia do eterno retorno, mas agora sob a ótica da informação. Um dos princípios fundamentais da física postula que a informação jamais pode ser destruída. Este princípio está no cerne do chamado paradoxo da informação do buraco negro. Quando um objeto cai nele, toda a informação a seu respeito, sua composição, estrutura e histórico, parece desaparecer para sempre. No entanto, isso viola as leis da mecânica quântica. Stephen Hawking e outros físicos debateram esse dilema por décadas. Hoje, a maioria tende a acreditar que, de alguma forma, a informação é preservada, talvez codificada na superfície do horizonte de eventos, ou na própria radiação Hawking. Agora, apliquemos este princípio ao conceito de um universo cíclico. Se a informação não pode ser destruída, o que acontece com ela no momento de uma grande colisão ou de uma colisão de branas? A informação do ciclo anterior é preservada? Se sim, de que forma?
Talvez cada novo ciclo não comece do zero, de uma tela absolutamente limpa. É possível que ele carregue codificada uma memória das iterações anteriores. Isso poderia manifestar-se em forma de flutuações sutis na radiação cósmica de fundo ou na distribuição de galáxias. Seria como um livro que é apagado e reescrito, mas cujas páginas mantêm vestígios quase imperceptíveis das letras antigas. Algumas hipóteses audaciosas vão ainda mais longe. O físico Lee Smolin, por exemplo, em sua teoria da seleção natural cosmológica, sugere que os universos se reproduzem através da formação de buracos negros. Cada buraco negro dentro do nosso universo dá origem a um novo universo, com leis físicas ligeiramente alteradas, e sobrevivem, ou seja, produzem o maior número de buracos negros, aqueles universos cujas leis são mais favoráveis a esse processo. Neste modelo, a informação do universo pai é transmitida ao universo filho, mas com pequenas mutações. Isso leva a uma evolução cósmica, na qual os universos se tornam cada vez mais adaptados à própria existência. Nesta visão de mundo, o eterno retorno não é a repetição exata do mesmo, mas sim uma eterna evolução, um eterno autoaperfeiçoamento do cosmos. Cada ciclo não é idêntico ao anterior. É seu descendente, carregando seu legado, mas também introduzindo algo novo. Isso transforma o universo de uma máquina estática e repetitiva em um organismo vivo e em desenvolvimento, que aprende com suas vidas passadas. A ideia de que vivemos em um universo que é o produto de trilhões de anos dessa evolução cósmica é no mínimo tão fascinante quanto a de uma simples repetição. Todos os modelos cíclicos que discutimos acabam por esbarrar no mesmo obstáculo da cosmologia padrão: a necessidade de unificar os dois pilares da física moderna, a teoria da relatividade geral de Einstein e a mecânica quântica. A relatividade descreve perfeitamente a gravidade e a estrutura em grande escala do universo, planetas, estrelas e galáxias. A mecânica quântica, por sua vez, é ideal para o mundo das escalas muito pequenas, o domínio dos átomos e das partículas elementares. Mas estas duas teorias falam línguas diferentes e assentam em princípios distintos, e enquanto não as unificarmos numa única teoria da gravidade quântica, seremos incapazes de descrever com precisão o que acontece em condições extremas, como o centro de um buraco negro ou o momento do Big Bang, ou, no nosso caso, o momento do grande ressalto. É precisamente neste ponto, onde todo o universo está comprimido a dimensões de Planck, que os efeitos gravitacionais e quânticos se tornam igualmente importantes. O que acontece ao espaço-tempo nestas condições? Ele desintegra-se em quantas discretos? Como é que a matéria se comporta? São as respostas a estas perguntas que a futura teoria da gravidade quântica deve fornecer, que determinarão se um ressalto é realmente possível. Uma das principais candidatas a essa teoria é a gravitação quântica em laços. Ao contrário da teoria das cordas, esta não requer dimensões adicionais. Ela postula que o próprio espaço-tempo não é suave e contínuo, mas sim composto por pequenos laços ou nós discretos. De acordo com esta teoria, a densidade da matéria tem um limite absoluto. O universo não pode ser comprimido num ponto infinitamente denso. Quando a densidade atinge esse limite, a gravidade transforma-se de uma força de atração numa força de repulsão. E é precisamente esta força de repulsão quântica que desencadeia o grande ressalto. Deste modo, a gravitação quântica em laços prevê naturalmente uma natureza cíclica para o universo, substituindo a singularidade clássica por um ressalto quântico. Se esta teoria for correta, os ciclos de expansão e contração não são apenas uma hipótese, mas uma propriedade fundamental do próprio tecido da realidade. Isto significa que o nosso universo nasceu inevitavelmente de um anterior e dará origem também inevitavelmente ao próximo. É um processo eterno e obrigatório,
inscrito nas fundações do ser. Imaginemos por um instante que vivemos num universo não apenas cíclico, mas que se repete com exatidão rigorosa. Cada ciclo é idêntico ao anterior, até o último quantum de energia. O que isto significaria para a nossa ideia de livre-arbítrio? Se cada uma das suas ações, cada pensamento, cada sentimento já foi predeterminado no ciclo anterior e será replicado fielmente no próximo, será que temos, de fato, alguma escolha? Esta questão remete-nos ao antigo debate entre o determinismo e o livre-arbítrio. O determinismo é a tese filosófica de que todos os eventos, incluindo as ações humanas, são causados por eventos anteriores. Na física clássica newtoniana, o universo era visto como um gigantesco mecanismo de relógio. Teoricamente, ao conhecer a posição e a velocidade iniciais de todas as partículas, seria possível prever todo o futuro e reconstruir todo o passado. Num universo assim, o livre-arbítrio seria apenas uma ilusão. Com o advento da mecânica quântica e o seu princípio da incerteza e natureza probabilística, parecia ter surgido um espaço para a liberdade da vontade. Num nível fundamental, o mundo tornou-se imprevisível. Contudo, a ideia do eterno retorno, na sua forma mais rigorosa, leva-nos de volta a uma versão ainda mais rígida de determinismo, o superdeterminismo. A sua vida não é determinada apenas pelas leis da física e pelas condições iniciais. Ela é determinada pelo facto de que já aconteceu. E aconteceu um número infinito de vezes. Não pode fazer uma escolha diferente, porque no ciclo anterior não a fez. Esta pode parecer uma perspectiva desanimadora, que retira todo o sentido da vida. Para que nos esforçarmos, para que fazer o bem, se tudo já está traçado? Mas podemos encarar isto de outra maneira. Tal como no experimento mental de Nietzsche, este conhecimento pode conferir aos seus atos um significado inédito. Se a sua ação se irá repetir eternamente, deve realizá-la de modo a estar pronto para a vivenciar repetidamente. Isto obriga-nos a encarar cada momento da vida com extrema seriedade e responsabilidade. Cada escolha torna-se uma escolha eterna. Talvez o livre-arbítrio não resida na capacidade de alterar o curso dos acontecimentos, mas sim na capacidade de aceitar o nosso destino e vivê-lo com dignidade, coragem e amor. Não é uma liberdade da fatalidade, mas uma liberdade na fatalidade. É a capacidade de dizer sim ao eterno retorno, transformando-o de uma maldição numa bênção. A nossa jornada pelos ciclos do tempo não estaria completa sem mencionar outro tipo de periodicidade, previsto por certos modelos cosmológicos. Refiro-me à chamada inflação eterna. Como recordamos, a inflação é o período hipotético de expansão ultra-rápida nos primeiros instantes após o Big Bang. A teoria da inflação eterna sugere que este processo, uma vez iniciado, nunca cessa por completo. O universo como um todo, ou talvez o multiverso, está em expansão perpétua. No entanto, em algumas regiões, a inflação termina aleatoriamente, dando origem aos chamados universos de bolha, semelhantes ao nosso. Dentro de uma dessas bolhas, a inflação parou, dando lugar ao Big Bang mais lento e normal. Mas, fora dessa bolha, o espaço continua a inflacionar a uma velocidade vertiginosa, gerando incessantemente novos universos bolha. Este processo é infinito. Isto resulta num número infinito de universos, cada um potencialmente com as suas próprias leis da física. Num multiverso assim ilimitado, tudo o que pode acontecer inevitavelmente acontece, e acontece um número infinito de vezes. Esta é, portanto, mais uma forma de eterno retorno. Algures, no espaço infinito do multiverso, existe outra bolha, onde a história se desenrolou exatamente como na nossa. Há uma cópia exata da nossa galáxia, do nosso planeta e de si. E existem inúmeras dessas cópias. Isto não é um ciclo temporal, como nos modelos do Grande Salto ou de Penrose, mas sim
um ciclo espacial. A sua vida não se repete no tempo dentro do mesmo universo. Ela se repete no espaço, numa quantidade infinita de universos paralelos. Do ponto de vista filosófico, o resultado é o mesmo. A sua vida não é única. É apenas uma de um número infinito de instâncias idênticas. Isto leva-nos a questionar a natureza da identidade pessoal. O que é que faz de si, se existe um número infinito de cópias suas a viver a mesma vida, onde reside o seu eu? É uma propriedade única desta combinação específica de átomos, ou será um padrão abstrato que se manifesta em vários locais? Estas questões transcendem largamente a física, mas surgem inevitavelmente quando tentamos compreender as teorias mais ousadas e grandiosas sobre a estrutura da realidade. Passemos a mais uma ideia fascinante ligada ao tempo cíclico, que nos chega diretamente do campo da ciência da computação e da física teórica, a hipótese do universo computável, ou, como é mais conhecida, física digital. No seu cerne, está a premissa de que o universo, no seu nível mais fundamental, não é um conjunto de partículas e campos, mas sim um computador gigantesco que está a executar um programa. Cada processo, cada interação de partículas é vista como uma operação computacional elementar. Toda a evolução do universo é, portanto, o resultado da operação deste computador cósmico. Se aceitarmos isto, surge imediatamente a questão sobre a natureza deste programa. Será ele infinito? Ou terá um comprimento finito, começando a repetir-se com o passar do tempo? Imaginemos um programa de computador simples que gera números pseudo-aleatórios. Embora os números pareçam aleatórios, são, na verdade, produzidos por um algoritmo específico. Se esse programa funcionar por tempo suficiente, ele inevitavelmente começará a repetir a mesma sequência de números. Em outras palavras, o seu comportamento é cíclico. Se o nosso universo é um computador assim, e o seu programa, isto é, as leis da física, tem uma complexidade finita, então a sua história também terá de começar a repetir-se com o tempo. O estado de todo o universo, num dado momento, pode ser descrito por um número finito de bits de informação. A quantidade total desses estados possíveis, embora astronomicamente vasta, é finita. E, se assim é, mais cedo ou mais tarde, o universo terá de regressar a um estado que já experienciou. E dado que a sua evolução é determinística, ditada pelo programa, a partir desse ponto, toda a sua história subsequente repetirá rigorosamente o ciclo anterior. Esta é a aplicação da chamada Teorema da recorrência de Poincaré a todo o cosmos. Ela afirma que qualquer sistema fechado com um número finito de estados acabará por regressar a um estado arbitrariamente próximo do inicial. Nesta perspectiva, a natureza cíclica não é o resultado de cosmologias exóticas, como Big Bounces ou teorias de Branas, mas sim uma consequência matemática inevitável da finitude da informação necessária para descrever o nosso mundo. Vivemos num ciclo gigante, simplesmente porque o programa que executa a nossa realidade não é infinito, e cada tique do processador universal aproxima-nos do momento em que toda a história iniciará a sua nova volta. Ao analisarmos os vários modelos de um universo cíclico, a questão que se impõe é: será que dispomos de dados observacionais que possam confirmar ou refutar essas ideias audaciosas? Ou será que tudo isto se resume à pura especulação? Como já mencionamos, uma das direções mais promissoras é a busca por vestígios de ciclos anteriores na radiação cósmica de fundo. Podem ser os pontos de Hawking, previstos por Penrose, ou quaisquer outras anomalias que não se enquadrem no modelo inflacionário padrão. Por exemplo, certos modelos do Grande Salto, ou Big Bounce, prevêem um espectro específico de ondas gravitacionais que teriam sido geradas durante o momento de contração e expansão. Se conseguirmos detectar e medir estas ondas gravitacionais relíquias com futuros observatórios, poderemos, em teoria, distinguir o cenário de salto do cenário de inflação.
Outra direção crucial envolve a medição precisa das propriedades da energia escura. Precisamos saber se ela é uma constante cosmológica ou se a sua densidade varia ao longo do tempo, conforme propõe o modelo da quinta essência. Caso observações futuras revelem que a energia escura está a enfraquecer ou até mesmo a inverter o seu sinal, isso será um forte argumento a favor de um possível futuro grande colapso. Os cientistas também investigam possíveis desvios da relatividade geral em regimes de gravidade extrema. Se a gravidade quântica em laços for validada, os seus efeitos poderiam manifestar-se, por exemplo, no comportamento da matéria perto de buracos negros ou nas características das ondas gravitacionais resultantes da sua fusão. Claro, todas estas buscas estão na vanguarda da tecnologia e do pensamento teórico. Os sinais que procuramos são extremamente fracos e muito difíceis de isolar do ruído de fundo. Por enquanto, o modelo inflacionário padrão do Big Bang é o que apresenta o melhor acordo com os dados disponíveis. Ele é mais simples e não requer uma física tão exótica. Mas a ciência não para. É possível que, nas próximas décadas, novos telescópios e detetores de ondas gravitacionais, mais precisos, nos deem a resposta a esta questão fundamental. Talvez possamos ver não apenas uma fotografia do nosso universo primordial, mas também as sombras tênues daquele que o precedeu. Vamos regressar à nossa experiência humana e observar como a ideia do tempo cíclico se manifesta na nossa percepção e na nossa psicologia. Já falamos sobre o déjà vu, mas existem outras ressonâncias mais profundas. O conceito de karma, central em muitas religiões orientais, é, na sua essência, uma ideia de ciclo. As nossas ações nesta vida definem as condições do nosso próximo renascimento. É uma cadeia infinita de causa e efeito, a samsara, da qual só podemos escapar ao alcançar a iluminação. Embora não seja uma teoria física, ela contém a mesma ideia de repetição e de consequências que ultrapassam os limites de uma única vida. A nível psicológico, vivenciamos frequentemente os nossos próprios ciclos internos. Repetimos os mesmos padrões de comportamento, cometemos os mesmos erros nos relacionamentos e voltamos aos velhos hábitos. A psicoterapia é, em grande parte, o processo de tomar consciência e de quebrar estes ciclos inconscientes. Talvez esta propensão para a repetição, a nível pessoal, seja um reflexo de um princípio cosmológico mais fundamental. Mesmo na nossa criatividade, nas histórias que contamos, voltamos constantemente a estruturas cíclicas. O conceito de monomito, ou a jornada do herói, descrito por Joseph Campbell, é inerentemente cíclico. O herói abandona o seu mundo comum, atravessa provações no domínio sobrenatural, adquire uma recompensa ou conhecimento e regressa para renovar o seu mundo. Esta estrutura está na base de inúmeros mitos, contos de fadas e filmes modernos. Ela ressoa conosco porque reflete a nossa própria experiência de crescimento e transformação, que também é cíclica. Passamos constantemente por ciclos de crise e renascimento. A ideia de um universo cíclico pode ser tão atraente para nós, não apenas por ser cientificamente elegante, mas também por estar profundamente em sintonia com a nossa experiência interior. Ela diz-nos que o fim nem sempre é o fim, que a destruição pode ser criativa, e que temos sempre a oportunidade de um novo começo, de uma nova volta da espiral, para que no ciclo seguinte, seja ele pessoal ou cósmico, possamos ser um pouco melhores. Nos nossos estudos sobre o universo cíclico, focamo-nos geralmente em dois cenários futuros, ou a expansão eterna, ou a contração seguida de um grande salto, o chamado Big Bounce. No entanto, há também uma terceira possibilidade, intermédia e muito específica, que está intrinsecamente ligada à chamada geometria do universo. De acordo com a teoria da relatividade geral, o espaço-tempo pode apresentar três tipos de geometria. Pode ser plana, como uma folha de papel.
pode ser aberta, com curvatura negativa, semelhante à superfície de uma cela, ou pode ser fechada, com curvatura positiva, como a superfície de uma esfera. Nos dois primeiros casos, o plano e o aberto, se a energia escura não desaparecer, o universo continuará a expandir-se para sempre. No entanto, no terceiro cenário, o fechado, o seu destino está selado. Um universo fechado tem um volume finito, embora não possua fronteiras, tal como a superfície da Terra é finita, mas podemos caminhar sobre ela indefinidamente sem nunca atingir um limite. Este tipo de universo, independentemente da presença de energia escura, está, em última análise, condenado ao colapso. Nele, a gravidade acabará inevitavelmente por prevalecer. Este é o único cenário onde o grande colapso, o Big Crunch, é garantido. Atualmente, as nossas observações indicam que o universo é plano com uma precisão muito elevada. Se existe curvatura, ela está extremamente próxima de zero. Esta é uma forte confirmação da teoria da inflação, que prevê exatamente esta planura. Contudo, as nossas medições não são perfeitas. É possível que o universo tenha, na verdade, uma curvatura positiva muito tênue, que ainda não conseguimos detectar. Se for esse o caso, estaremos a viver na superfície de uma gigantesca hiperesfera quadridimensional. E, embora esteja a expandir-se agora, num futuro distante, atingirá o seu tamanho máximo e começará a contrair-se. Este cenário torna a ideia do grande salto mais natural e inevitável. Se o universo for fechado, os ciclos de expansão e contração podem ser uma propriedade inerente à sua própria natureza. É como a respiração, a inspiração, que é a expansão, e a expiração, que é a contração, são duas fases de um único processo. Neste tipo de universo, não há o problema da fuga para o infinito. Tudo o que existe, mais cedo ou mais tarde, regressará para participar num novo ciclo. A questão da geometria do universo é uma das chaves da cosmologia moderna, e medições futuras, ainda mais precisas, poderão dar-nos uma resposta definitiva, e com isso, talvez predeterminar o destino do nosso mundo e confirmar a sua natureza eterna e cíclica. Temos discutido bastante sobre a sucessão de universos, mas o que, de fato, é transmitido de um ciclo para o outro? Serão apenas as leis básicas da física, ou haverá algo mais? Vamos abordar esta questão sob a perspectiva da complexidade. O nosso universo, com o tempo, torna-se cada vez mais complexo. De uma sopa de partículas simples e homogênea, no início, ele evoluiu para estruturas extremamente complexas. Galáxias, estrelas, planetas e, finalmente, vida e consciência. Este processo de aumento da complexidade parece, à primeira vista, contradizer a segunda lei da termodinâmica, que preconiza o crescimento do caos. No entanto, na verdade, são duas faces da mesma moeda. A criação de ordem localizada, como um organismo vivo, é sempre acompanhada por um aumento da desordem geral, ou entropia, no ambiente circundante. Por exemplo, o Sol, sendo uma fonte de energia de baixa entropia, permite que a vida na Terra crie estruturas complexas. No entanto, o próprio Sol e o universo como um todo tornam-se mais caóticos neste processo. Agora, imaginemos o que acontece no final de um ciclo. No modelo do grande colapso, ou Big Crunch, toda esta complexidade acumulada, galáxias, estrelas, informação, seria aniquilada num caldeirão de fogo. Parece que cada ciclo recomeça do zero, de um estado simples e homogêneo. Mas será que é assim? Alguns teóricos, como o já mencionado Lee Smolin, sugerem que o mecanismo de renascimento do universo pode não ser perfeito. Ele pode reter alguma informação sobre a complexidade do ciclo anterior. Isto é semelhante à forma como o ADN transmite a complexidade de um organismo de uma geração para a outra. Talvez existam certos genes cosmológicos que são passados através do grande salto, Big Bounce. Neste cenário, o universo pode evoluir
não apenas no sentido da alteração das leis físicas, mas também no sentido da acumulação de complexidade. Cada ciclo subsequente pode ser potencialmente mais complexo do que o anterior, com um potencial superior para o desenvolvimento de vida e de consciência. Nesta visão de mundo fascinante, não somos meros habitantes acidentais de uma das infinitas e sem sentido repetições. Podemos ser parte de um grandioso processo de evolução cósmica, um processo no qual o universo aprende, se desenvolve e se torna cada vez mais complexo e talvez mais inteligente a cada novo renascimento. A nossa própria consciência pode não ser um ponto final, mas apenas um degrau nesta ascensão infinita. Voltemos à teoria de Penrose, que oferece a perspectiva mais radical e elegante sobre o tempo e o seu fim. A ideia-chave da sua cosmologia cíclica, conforme é que, em dois estados extremos do universo, o começo, a singularidade quente e densa, e o fim, o infinito frio e vazio, as leis da física se tornam insensíveis à escala. Isto é conhecido como invariância conforme. O que é que isto significa numa linguagem mais acessível? Imagine que tem uma fotografia. Pode aumentá-la ou reduzi-la, e todas as proporções serão mantidas. Os ângulos permanecem os mesmos, as formas permanecem as mesmas. É assim que o universo se comporta nestes dois estados. As suas leis físicas não se alteram, quer o estique ou o comprima. Penrose defende que isto acontece porque, nestes estados, nada no universo tem massa de repouso. No início, temos um plasma quente de partículas sem massa. No fim, após a evaporação dos buracos negros, temos um gás frio composto por fotões, também sem massa. E sem massa, como já mencionamos, as noções de tempo e distância perdem o sentido. Não há relógios para medir o tempo, nem réguas para medir a distância. E é neste momento que Penrose faz o seu lance de gênio. Ele propõe: se a escala não importa, vamos simplesmente comprimir o universo futuro, infinito e vazio, numa singularidade infinitesimal. Do ponto de vista da física, nada muda. Mas este ponto infinitamente pequeno é exatamente a singularidade do Big Bang. Desta forma, o fim de um mundo torna-se o início de outro. Não é um processo físico de compressão, como no modelo do grande salto, Big Bounce. É, na verdade, uma identificação matemática. A infinitude futura de um éon é o ponto inicial do éon seguinte. Isto é comparável à forma como, num mapa mundi, a borda leste coincide com a borda oeste. Pode navegar para leste e acabar por chegar ao mesmo ponto vindo de oeste. Da mesma forma, no tempo, ao mover-se infinitamente para o futuro, regressa ao passado. O tempo, neste modelo, é de facto um círculo fechado. E o que é mais fascinante é que este modelo resolve o problema da entropia. Toda a gigantesca entropia do nosso mundo, segundo Penrose, é transferida para o éon seguinte e torna-se a base para o seu início ordenado. Esta é uma das ideias mais belas e audaciosas da ciência moderna, que nos obriga a olhar de uma forma completamente nova para a natureza do tempo, do espaço e da eternidade. Levantemos mais uma questão que surge inevitavelmente quando pensamos num universo cíclico. Se estes ciclos realmente existem, serão eles idênticos? Ou haverá espaço para o acaso e a novidade em cada repetição? Aqui, confrontamo-nos novamente com o eterno dilema entre a física clássica e a física quântica. Se o nosso mundo fosse puramente um mecanismo clássico e determinístico, e se no final de um ciclo ele regressasse exatamente ao mesmo estado inicial, sim, toda a sua história subsequente seria uma cópia exata da anterior. Seria um verdadeiro dia da marmota à escala cósmica. Cada partícula repetiria a sua trajetória. Cada estrela nasceria e morreria no mesmo instante. Cada ser vivo percorreria exatamente a mesma existência. Mas sabemos que o nosso mundo, a nível fundamental, obedece às leis da mecânica quântica. E a mecânica quântica é, por natureza,
probabilística. Não podemos prever com certeza quando um átomo radioativo específico se irá desintegrar. Só podemos estimar a probabilidade desse evento. Da mesma forma, muitos processos no universo, desde a formação de galáxias até as mutações no ADN, têm por base a aleatoriedade quântica. O que é que isto significa para os modelos cíclicos? Significa que, mesmo que o universo comece um novo ciclo com os mesmos parâmetros macroscópicos, a mesma densidade, temperatura, as mesmas leis físicas, a sua história microscópica pode ser completamente distinta. As flutuações quânticas no universo primordial, que mais tarde se transformaram em aglomerados de galáxias, serão diferentes a cada ciclo. É como lançar dados. Mesmo que os atire da mesma posição e com a mesma força, o resultado será sempre ligeiramente diferente devido a estas flutuações microscópicas. Assim, cada novo ciclo do universo será um novo lançamento dos dados. Poderão formar-se galáxias em locais diferentes. As estrelas poderão ter massas distintas. Em planetas como a Terra, a evolução poderá seguir um caminho totalmente divergente. Talvez num ciclo, os dinossauros não se extingam. Noutro, a vida inteligente possa surgir em Marte. Num terceiro, pode não haver vida de todo. Isto significa que o eterno retorno não é uma repetição escrava, mas sim uma criação incessante. O universo joga uma nova partida a cada vez, usando as mesmas regras, mas obtendo um resultado único. E nesta infinita sucessão de variações sobre o mesmo tema, todas as histórias possíveis são realizadas. A nossa vida, neste cenário, é única para este ciclo específico, mas é apenas uma de um número infinito de versões que existiram, existem e existirão. O universo em que vivemos parece ser incrivelmente acolhedor para a nossa existência. Este facto está na base do chamado princípio antrópico, cuja formulação fraca afirma: nós observamos o universo tal como ele é, porque se fosse diferente, simplesmente não estaríamos aqui para o observar. Por exemplo, se a gravidade fosse apenas um pouco mais forte, as estrelas queimariam demasiado depressa, impedindo o desenvolvimento da vida. Se fosse um pouco mais fraca, nem estrelas nem planetas se formariam. Esta afirmação pode parecer quase uma tautologia, mas ganha uma profundidade muito maior quando vista no contexto de um multiverso ou da cosmologia cíclica. Se existe um número colossal, talvez infinito, de universos ou ciclos, cada um com as suas próprias leis físicas e condições iniciais, não há surpresa nenhuma no facto de termos surgido precisamente naquele que é propício à vida. É como se você acordasse numa casa onde a temperatura, a umidade e a composição do ar fossem perfeitas para si. Se esta fosse a única casa no mundo inteiro, seria um milagre. Mas se for uma entre trilhões de casas, cada uma com as suas condições específicas, não é de espantar que esteja exatamente nesta. É que simplesmente não poderia acordar numa casa com uma atmosfera venenosa. Assim, nós, como observadores, só podemos, por definição, existir num universo acolhedor. A cosmologia cíclica oferece um excelente palco para o princípio antrópico atuar. Num modelo onde cada ciclo cósmico nasce com um conjunto aleatório de constantes, a maioria dos ciclos será morta, sem estrelas e sem vida. Mas, mais cedo ou mais tarde, nesta lotaria cósmica, sairá o bilhete premiado, um conjunto de constantes como o nosso. E é precisamente nestes ciclos que surgirão seres inteligentes, que se vão maravilhar com a forma como o seu mundo está finamente sintonizado. Desta forma, o modelo cíclico pode explicar o ajuste fino do universo sem recorrer à ideia de um desígnio divino ou de uma sorte inacreditável. O nosso universo é tão adequado para nós, não porque tenha sido criado para nós, mas porque só poderíamos ter surgido num universo assim. E, por sua vez, haverá,
Houve e haverá um número infinito desses universos no eterno ciclo de nascimentos e mortes cósmicas. Já mencionamos os buracos negros diversas vezes como figuras centrais no destino do universo, particularmente no contexto da teoria de Penrose. Vamos aprofundar um pouco mais no seu papel fundamental. Os buracos negros são, em certo sentido, o ponto final da evolução da matéria no nosso éon. São também os objetos mais entrópicos de todo o cosmos. Toda a informação e a estrutura da matéria que cai neles são irremediavelmente perdidas, transformando-se em entropia pura, diretamente ligada à área do seu horizonte de eventos. Num cenário de expansão eterna, depois de todas as estrelas se apagarem e de toda a matéria comum se desintegrar, os buracos negros supermassivos serão os últimos objetos macroscópicos que restarão no universo. Eles irão evaporar lenta e inimaginavelmente devagar ao longo de bilhões e bilhões de anos, devolvendo a sua massa-energia ao cosmos sob a forma da radiação de Hawking. Desta forma, os buracos negros são os grandes recicladores da matéria. Eles absorvem matéria altamente ordenada, como estrelas, gás e planetas, e convertem-na na radiação térmica mais desordenada possível. Para Penrose, é exatamente este processo que prepara o universo para a transição para o éon seguinte. Os buracos negros destroem toda a massa, deixando apenas fotões sem massa, o que é essencial para estabelecer a invariância conforme e, consequentemente, o reinício do universo. Na teoria da seleção natural cosmológica de Lee Smolin, os buracos negros assumem um papel ainda mais ativo. Não são apenas recicladores, são as sementes de novos universos. Cada colapso estelar num buraco negro gera um novo Big Bang, uma nova realidade, algures noutro lugar. Nesta perspectiva, o nosso universo está literalmente repleto de embriões de futuros mundos. Assim, estes objetos misteriosos e intimidantes podem não representar o fim de tudo, mas sim o elo crucial num ciclo eterno de regeneração cósmica. Eles podem ser o ventre que gesta novos mundos, ou o fogo purificador que prepara o universo antigo para o seu renascimento. Compreender a verdadeira natureza dos buracos negros e dos processos que ocorrem no seu interior é fundamental para desvendar o destino final do nosso universo e, talvez, a sua própria origem. Vamos concluir a nossa jornada científica e focar novamente na sua dimensão mais humana e existencial. Como devemos viver com a consciência de que podemos fazer parte de um ciclo infinito. Esta ideia, dependendo da nossa visão de mundo, pode evocar sentimentos completamente opostos. Para alguns, é uma fonte de profundo desespero. Se tudo se repete, não há progresso. A história deixa de ser uma ascensão rumo a um propósito superior e se torna uma corrida em círculos, sem sentido e impiedosa. Todas as nossas conquistas, obras de arte e descobertas científicas serão aniquiladas no final do ciclo, apenas para serem recriadas no próximo. Isso retira o sentido último de toda a atividade humana. Somos como Sísifo, empurrando eternamente a sua pedra montanha acima, sabendo que ela sempre rolará de volta. Nesta visão de mundo, não há vitória final do bem sobre o mal, não há salvação, nem paraíso. Há apenas o eterno retorno do mesmo. Mas para outra pessoa, essa mesma ideia pode se tornar uma fonte do maior conforto e libertação. Se o universo é eterno e autossuficiente, ele não precisa de um criador externo ou de um objetivo final para ter significado. O seu sentido reside na sua própria existência, nesta dança eterna de criação e destruição. Ele não se move em direção a um destino. Ele simplesmente é. E nós, como parte dele, também podemos encontrar sentido não na busca por um objetivo externo, mas na plenitude de viver cada momento. A ideia da ciclicidade retira de nós o peso da responsabilidade pelo resultado final da história. A nossa tarefa não é salvar o mundo de uma vez por todas, mas sim viver a nossa vida,
desempenhar o nosso papel neste ato específico do drama cósmico, com máxima plenitude, consciência e amor. Além disso, a ideia do renascimento eterno proporciona-nos um sentimento de enraizamento e pertença. Não somos meros grãos de poeira abandonados num cosmos hostil e indiferente que um dia desaparecerá sem deixar rasto. Somos parte integrante de um processo eterno e indestrutível. Existimos desde sempre e existiremos para sempre, de uma forma ou de outra. Os nossos átomos participaram de inúmeros ciclos anteriores e participarão de incontáveis ciclos futuros. Este pensamento pode gerar uma sensação de profunda paz e aceitação, semelhante à que sentimos ao observar o movimento perpétuo das ondas do oceano ou a imutável sucessão das estações. Para finalizar esta nossa longa conversa, vamos mais uma vez mapear o panorama de ideias que exploramos. Começamos com uma pergunta simples, mas radical. E se o tempo fluir em ciclos? Vimos que esta ideia, tão antiga quanto o mundo, ressoa até na ciência mais moderna. Conhecemos a teoria do grande salto, o Big Bounce, onde o nosso universo nasce das cinzas de um anterior, que se colapsou até ao seu limite. Observamos como este modelo combate dois grandes inimigos, a energia escura, que tenta estilhaçar o cosmos, e a entropia, que ameaça tornar cada ciclo sucessivo mais caótico e desprovido de vida. Mergulhamos no mundo fascinante da cosmologia cíclica, conforme de Roger Penrose, onde o futuro infinitamente distante e vazio de um universo se torna magicamente o início infinitamente pequeno e quente do próximo. Nesta visão, não há colapso nem salto, há apenas uma transição suave e matematicamente elegante que apaga a linha divisória entre o fim e o começo. Espreitamos o universo ainda mais estranho da teoria das cordas, onde o nosso universo é apenas uma membrana, uma brana, a flutuar em dimensões superiores. O seu nascimento é o resultado da colisão com outra membrana semelhante. Esta eterna dança das branas no hiperespaço também gera uma cadeia infinita de nascimentos e mortes. Vimos que todas estas teorias, por mais diferentes que sejam, estão unidas por um objetivo comum: eliminar o problema da singularidade inicial, aquela questão incômoda de o que havia antes do começo. Elas substituem a ideia de uma criação única pela ideia de um processo eterno, de uma autorrenovação perpétua. Sugerem que o universo não precisa de um início, porque nunca começou e nunca irá acabar. Ele simplesmente existe num ciclo eterno de transformações. Não temos ainda uma resposta definitiva sobre qual destas teorias, se é que alguma delas, está correta. Estamos no limite do nosso conhecimento, onde a ciência se funde com a filosofia e quase com a poesia. Mas a própria existência destas ideias expande a nossa consciência e obriga-nos a reexaminar os conceitos mais fundamentais: o tempo, a existência e o nosso próprio lugar neste panorama grandioso, insondável e talvez eternamente cíclico. A nossa longa jornada pelos ciclos do tempo aproxima-se do fim. Começamos com uma percepção intuitiva, o tempo como um rio que flui em linha reta, e alcançamos ideias vertiginosas sobre um oceano cósmico e eterno, onde as ondas de nascimentos e mortes se sucedem infinitamente. Percebemos que a ciência moderna, nos seus conceitos mais arrojados, retoma as antigas imagens mitológicas de ciclos e renascimentos, mas agora lhes confere um novo e rigoroso conteúdo matemático e físico. Compreendemos que por trás da familiar imagem do Big Bang pode esconder-se algo muito mais grandioso, um encadeamento interminável de universos que se sucedem. Talvez o nosso universo esteja a saltar sobre si mesmo na chamada teoria do grande salto, Big Bounce, escapando à singularidade graças às leis da gravidade quântica. Ou, quem sabe, seja apenas um éon na cadeia infinita de Penrose, onde a morte pelo frio e pelo vazio se transforma, paradoxalmente,
no nascimento flamejante de um novo mundo. Ou ainda, que toda a nossa realidade seja simplesmente o resultado da colisão de membranas invisíveis num espaço multidimensional. Cada uma destas teorias aborda de forma singular os grandes enigmas da cosmologia, a questão da origem, a homogeneidade, a planura do espaço e o problema do ajuste fino. E cada uma delas nos revela uma nova e fascinante perspectiva. A perspectiva de um mundo que nunca foi criado e que jamais será aniquilado. Um mundo autossuficiente, eterno e, quem sabe, em constante evolução. Também exploramos as consequências filosóficas destas ideias. A concessão do eterno retorno força-nos a repensar as noções de propósito, livre-arbítrio e a singularidade da nossa existência. Esse conceito pode, por um lado, assustar-nos pelo seu fatalismo, mas também pode inspirar-nos a viver cada momento com a máxima plenitude, como se estivesse destinado a repetir-se por toda a eternidade. Este conhecimento não nos fornece respostas prontas, mas coloca as perguntas certas. Ele desvia o nosso foco da agitação cotidiana e direciona-o para os mistérios fundamentais e eternos do ser. E talvez este seja, afinal, o propósito maior da ciência. Não só explicar o mundo, mas despertar em nós um profundo sentido de assombro e reverência perante ele. Que estas reflexões permaneçam convosco ao mergulharem no sono. O sono que é, em si mesmo, um pequeno ciclo de morte e renascimento, o fim de um dia e o início de outro. É provável que, nesses ciclos diários, estejamos inconscientemente a ensaiar o grande ritmo cósmico do qual fazemos parte. Percorremos um longo caminho. Começamos com uma simples pergunta sobre a natureza do tempo e chegamos aos limites da física e da filosofia contemporâneas. Percebemos que o universo pode não ser uma história descartável, com um único começo e fim, mas sim um poema eterno. Nele, as estrofes se repetem, talvez com leves variações, ou quem sabe, de forma idêntica. As teorias do grande salto, da cosmologia cíclica conforme e das branas colidentes, todas apontam para a mesma possibilidade. O nosso mundo é apenas um elo numa cadeia infinita. O mais importante, talvez, é que essas ideias deixaram de ser pura fantasia. Cientistas buscam a confirmação delas na radiação cósmica de fundo, nas ondas gravitacionais e nas propriedades da energia escura. É possível que, durante a nossa vida, tenhamos os primeiros indícios da resposta, e não importa qual seja a verdade, só essa possibilidade já muda tudo. Isso nos diz que nada desaparece sem deixar rastro, que um fim pode ser apenas um novo começo, que a própria estrutura da realidade pode ser cíclica. Obrigado por terem passado este tempo comigo, refletindo sobre essas questões tão profundas. Espero que esta jornada tenha sido tão fascinante para vocês quanto foi para mim, e que possa ajudar vocês a ter uma noite de sono tranquila. Se você gostou deste conteúdo, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as nossas próximas viagens pelo mundo da ciência e do cosmos. Agora, antes de vocês mergulharem de vez no sono, eu quero fazer uma pergunta. Escrevam a resposta de vocês nos comentários quando acordarem. Se você soubesse com certeza que sua vida, com todas as suas alegrias e tristezas, se repetiria nos mínimos detalhes, um número incontável de vezes, o que você mudaria nela agora? Boa noite e bons sonhos sobre a eternidade.